Nos últimos anos, o nível das águas do rio Eufrates caiu consideravelmente, revelando várias ruínas antigas e cavernas que antes estavam submersas. Esse fenômeno tem levado algumas pessoas a apontar para o enfraquecimento do leito do rio como um possível cumprimento das previsões bíblicas sobre o fim dos tempos. Assista a este vídeo até o final para descobrir o evento mais significativo que ocorrerá nesse local e a batalha final mencionada na Bíblia. O rio Eufrates, que faz parte da região conhecida como Crescente Fértil, é um marco importante nas Escrituras e uma fonte valiosa de recursos no Oriente Médio, percorrendo a Turquia, a Síria e o Iraque. A Bíblia menciona esse rio mais de 50 vezes. A primeira referência ao Eufrates ocorre no livro de Gênesis, onde é mencionado como um dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden. Além disso, a Bíblia prevê que um dia o Eufrates secará para abrir caminho para um rei. A menção ao Eufrates também aparece no livro do Apocalipse, que é considerado a seção do livro que trata dos eventos futuros. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. No Apocalipse, o Eufrates é mencionado em 2 contextos proféticos. A primeira previsão ocorre no oráculo contra a Babilônia, onde Deus declara um juízo contra os oficiais, sábios, falsos profetas, guerreiros, cavalos, carros e tesouros da cidade. Deus afirma que haverá uma seca nas águas de Babilônia, que secarão porque a cidade é um lugar de ídolos que enlouquecerão com o terror. Jeremias 50 e 38. A referência às águas de Babilônia aqui é em relação aos rios Eufrates e Tigre, ambos atualmente em processo de secamento. Isso levanta a questão se estamos testemunhando o cumprimento da profecia de Jeremias. A segunda previsão do secamento do Eufrates está no contexto dos 7 cálices de juízo do Apocalipse. Esses juízos ocorrem durante o período de 7 anos da Grande Tribulação e são divididos em 7 selos, 7 trombetas e, finalmente, 7 cálices. Os juízos com cálices marcam o fim da tribulação e são extremamente destrutivos, representando uma ameaça para toda a vida humana se continuarem. Em Marcos 13, 19 a 20, é dito que haverá tribulação como nunca antes desde a criação, e a menos que o Senhor encurtesse aqueles dias, ninguém seria salvo. No entanto, por causa dos eleitos, os dias serão encurtados. O 6º cálice de juízo, que é o penúltimo juízo da tribulação, é o secamento do rio Eufrates. Apocalipse 16:12 descreve que o 6º anjo derramou seu cálice sobre o grande rio Eufrates e suas águas secaram para preparar o caminho para os reis do Oriente. Essa profecia não só identifica o juízo, mas também explica a razão para que um grande exército do Oriente possa cruzar o Eufrates sem obstáculos. Em seguida, os reis da terra se reunirão no lugar chamado em hebraico Armagedom. Apocalipse 16:16. Nesse ponto, Jesus retornará e a batalha de Armagedom resultará na destruição de todos os inimigos de Deus. Apocalipse 16, 17 a 20, 19, 11 a 21. Um evento significativo que leva a Armagedom é o secamento do Eufrates. Estamos testemunhando a preparação para o cumprimento de uma grande profecia dos últimos tempos referente ao secamento do Eufrates, conforme descrito por Jeremias. Existem várias possibilidades sobre o cumprimento desta profecia,
Primeiro, pode ter sido cumprida através da ação militar em 539 a.C., quando o rei persa Ciro conquistou Babilônia. Segundo, pode ter sido cumprida por uma seca em um período não especificado. Terceiro, a profecia pode estar se concretizando agora, com o secamento dos rios Tigre e Eufrates. Quarto, a profecia será cumprida durante a grande tribulação, conforme descrito em Apocalipse 16. Por fim, a profecia pode ter um cumprimento duplo, uma no passado e outra no futuro, durante o fim dos tempos. A visão de João sobre o Eufrates seco terá um cumprimento futuro. O atual secamento do Eufrates não está relacionado à profecia de Apocalipse 16, 12 por várias razões. Primeiro, o sexto cálice de juízo ocorre perto do fim da tribulação, e antes disso, o anticristo surgirá e 2 profetas milagrosos pregarão, ocorrendo muitos juízos terríveis. É importante notar que não estamos atualmente na tribulação. Segundo, de acordo com Apocalipse 18, 17 a 19, Babilônia estará envolvida em comércio extenso por navio nos últimos tempos, indicando que os rios na área estarão fluindo livremente durante a tribulação, pelo menos por um tempo. Terceiro, o secamento do Eufrates em Apocalipse 16, 12 permite sobrenaturalmente que um exército do Oriente marche para o Ocidente, mas atualmente não há tal exército ameaçando Israel. Quando a batalha de Armagedon ocorrer, o rio Eufrates secará, como mencionado em Apocalipse 16, 12. O nível atual das águas do Eufrates, a revelação de ruínas e cavernas, etc., não estão relacionados a essa profecia, pois ainda não aconteceu. Os 4 anjos no rio Eufrates abordam um evento importante na Bíblia, descrito no livro do Apocalipse, que contém uma mensagem especial encontrada em Apocalipse 9, 14 a 15. Essa mensagem fala sobre 4 anjos malignos que estão amarrados no rio Eufrates. Esses anjos são libertados para realizar uma tarefa importante de Deus, trazendo seu julgamento ao mundo. Esse evento ocorrerá durante a tribulação, um período futuro de 7 anos em que Deus concluirá seu julgamento sobre o mundo não crente. Em toda a palavra de Deus, a tribulação está associada ao dia do Senhor, que se refere ao período em que Deus intervirá diretamente na história para cumprir seu plano. Esse dia será um dia de ira, dor, angústia, devastação, escuridão e nuvens. Será um dia de trombeta e clamor de batalha, caracterizado por uma variedade de julgamentos divinos, tumultos na esfera celestial, calamidades naturais e pragas horríveis. Este evento acontece no rio Eufrates, um rio significativo mencionado na Bíblia, conhecido como o local onde a civilização humana começou e sempre visto como um símbolo de vida e limites. Quando o Eufrates é mencionado no livro do Apocalipse, adquire um novo significado, tornando-se um símbolo-chave nos eventos futuros previstos pela Bíblia. A narrativa faz parte de uma série de visões vistas por João, o autor do Apocalipse, que descrevem os eventos que levarão ao fim do mundo e ao julgamento final. A visão começa com o som da sexta trombeta, que sinaliza a ocorrência de eventos significativos. Está escrito que o sexto anjo soou a trombeta e João ouviu uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus. Apocalipse 9, 13. A voz diz ao sexto anjo, que tinha a trombeta, para liberar os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Assim, os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano designados foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Esta parte da Bíblia é fascinante e um tanto assustadora, mostrando um tempo em que Deus intervém e o mundo normal que conhecemos encontra o mundo espiritual.
A profecia sobre os 4 anjos no rio Eufrates é uma lembrança poderosa para refletirmos profundamente sobre nossa própria consciência e a realidade do julgamento divino, a redenção e o domínio de Deus sobre toda a história. Este evento marca uma grande mudança na narrativa do fim dos tempos, destacando a justiça de Deus e desafiando-nos a considerar as previsões de Apocalipse, o julgamento de Deus e o entendimento da história e do destino humano. Ao explorarmos este tema, somos incentivados a investigar nossas crenças, medos e esperanças sobre o futuro, mergulhando em uma das partes mais enigmáticas e intrigantes da Bíblia. A liberação desses anjos tem um propósito devastador: trazer grande destruição, permitindo que 1/3 da humanidade seja eliminado. A questão que surge é: por que Deus permitiria a morte de 1/3 da humanidade? Embora não haja uma relação necessária entre esses 4 anjos e os 4 anjos mencionados em Apocalipse 7, é possível que sejam os mesmos seres, embora também seja viável que não o sejam. Seja como for, eles estão preparados para o momento exato da execução desse julgamento, o que sugere que são anjos malignos, embora essa não seja uma certeza absoluta. É provável, porém, que eles sejam agentes do mal. Mesmo assim, esses anjos desempenham um papel importante dentro do propósito divino. Os gafanhotos demoníacos descritos anteriormente em Apocalipse causaram apenas caos, enquanto esses 4 anjos têm o poder de realizar um massacre em uma escala sem precedentes. Eles só são ativados quando Deus julga que é o momento apropriado para tal destruição, e sua atuação é limitada a uma parte específica da humanidade. Eles cumprem a vontade de Deus no tempo designado. O rio Eufrates, uma característica geográfica importante da antiga Babilônia, também foi o limite do Império Romano. Em Apocalipse 9:16 a 19, é descrito um exército liderado por esses anjos. O número das tropas de cavalaria é dado como sendo 200 milhões. Na visão de João, os cavaleiros têm couraças de cores vibrantes, fogo, azul e enxofre, e suas montarias têm cabeças semelhantes às de leões, de onde saem fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade é morto por essas 3 pragas. A pergunta que se coloca é: se o número de 200 milhões deve ser interpretado literalmente ou figurativamente. Pode ser que esse número não deva ser tomado ao pé da letra, mas sim como uma sugestão de um exército impossível de contar, maior do que qualquer coisa que a humanidade já viu. Os cavaleiros são descritos de forma estranha e grotesca, o que pode ser uma imagem poderosa de terror e destruição, possivelmente representando um exército demoníaco. Se o exército descrito for um de humanos, a descrição bizarra pode estar se referindo a uma guerra mecanizada moderna, usando os termos disponíveis de João para retratar a maquinaria moderna. A interpretação mais segura pode ser que o exército descrito seja realmente uma força demoníaca invadindo a Terra, desenvolvendo ainda mais o conceito de um exército demoníaco que lembra gafanhotos, mencionado anteriormente em Apocalipse. Em Apocalipse 9:20 a 21, os sobreviventes das pragas não se arrependem e continuam a adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Eles não se arrependem de seus assassinatos, feitiçarias, imoralidade sexual ou furtos. Isso é uma acusação poderosa contra a era atual, onde a imoralidade sexual e os furtos são características marcantes da civilização contemporânea. A conexão com demônios pode advir da interpretação de que esses anjos poderiam ser anjos caídos ou seres demoníacos devido à sua missão destrutiva. Os demônios são descritos na Bíblia como espíritos malignos que se opõem a Deus e estão associados ao culto de deuses falsos e ídolos.
No Novo Testamento, é claro que os demônios reconhecem quem Jesus é e temem a ele. Eles são retratados como espíritos malignos e rebeldes que estão contra Deus e a humanidade. O papel deles faz parte dos eventos finais e das profecias descritas no livro de Apocalipse. Embora a conexão dos 4 anjos no Eufrates com demônios seja mais interpretativa do que explícita, a representação deles como seres espirituais malignos é consistente em toda a narrativa bíblica. A passagem sobre os 4 anjos pode ser vista como uma representação do julgamento de Deus, que frequentemente é apresentado na Bíblia como um meio para trazer arrependimento e demonstrar seu poder e justiça. Por exemplo, Apocalipse 9, 20 a 21 menciona que as pessoas restantes não se arrependeram de seus pecados, apesar das pragas. Isso sugere que os julgamentos têm o propósito de levar as pessoas ao arrependimento, mas a maioria persiste em sua adoração a ídolos e demônios, ignorando as lições de Deus, mesmo após desastres e calamidades. Essa passagem de Apocalipse serve como um chamado ao arrependimento, destacando as consequências de se afastar de Deus e a importância de buscar reconciliação com Ele. Ela ilustra a seriedade do pecado e a necessidade de a humanidade se voltar para Deus. O tema do julgamento é recorrente em toda a Bíblia, e a liberação dos anjos no Eufrates pode ser vista como parte da narrativa mais ampla do julgamento final de Deus sobre o mundo. A ideia de que Deus tem controle sobre tudo, incluindo os demônios, é fascinante e aborda como Deus é todo-poderoso e como o mal existe no mundo. Deus é onipotente, o que significa que ele possui poder absoluto sobre todo o universo, abrangendo todos os seres espirituais como anjos e demônios. A Bíblia ensina que Deus criou tudo e nada está fora do seu controle ou autoridade, conforme Colossenses 1:16 a 17. Isso implica que até mesmo as entidades demoníacas estão sob o controle soberano de Deus. No livro de Jó, por exemplo, em Jó 1:6 a 12, Satanás apresenta-se diante de Deus, e Deus permite que ele teste Jó, embora com limites específicos. Isso indica que, mesmo quando forças demoníacas agem, elas o fazem sob a autoridade e permissão final de Deus. No livro de Samuel, o rei Saul é atormentado por um espírito maligno, enviado por Deus, após desobedecer a ele. Este incidente mostra que Deus pode permitir a influência demoníaca como forma de julgamento. No Novo Testamento, Jesus confronta e expulsa demônios, demonstrando seu poder sobre eles e mostrando que Deus pode usar atividades demoníacas para destacar seu poder e autoridade. A Bíblia estabelece limites claros para a influência dos demônios. Por exemplo, em Jó, Deus permite que Satanás teste Jó, mas define restrições sobre até onde Satanás pode ir. Tiago 4:7 aconselha os crentes a se submeterem a Deus, resistirem ao diabo e ele fugirá deles, sugerindo que, embora as forças demoníacas possam influenciar, os crentes têm o poder, através de Deus, para resistir a elas. Efésios 6:11 a 12 encoraja os cristãos a se revestirem com a armadura de Deus para resistir aos esquemas do diabo, indicando que, apesar das forças demoníacas em ação, Deus fornece meios para proteção e resistência. A Bíblia reconhece a existência e influência dos seres demoníacos, mas enfatiza que eles operam sob o domínio de Deus e estão sujeitos à sua autoridade. Os crentes são aconselhados a confiar no poder de Deus e nos recursos espirituais que Ele oferece para resistir e superar as influências demoníacas. A Bíblia sugere que Deus permite a existência do mal, incluindo as forças demoníacas, para cumprir um propósito maior. Por exemplo, em Jó, Deus permite que Satanás teste Jó, o que leva a uma compreensão mais profunda e a fé em Deus.
Isso pode ser interpretado como Deus usando o mal ou o sofrimento para um bem maior, sem necessariamente endossar ou criar o mal em si. Esse é um tópico complexo que frequentemente leva a discussões sobre o livre-arbítrio e a natureza da soberania de Deus. A reconciliação da existência do mal e do sofrimento com a natureza amorosa e justa de Deus é frequentemente referida como o problema do mal. A Bíblia aborda esse problema de várias maneiras. Por exemplo, Romanos 8:28 afirma que sabemos que, em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso sugere que Deus pode trazer o bem a partir do mal ou do sofrimento. Além disso, o conceito de livre-arbítrio, como visto em Gênesis com a história de Adão e Eva, implica que o mal e o sofrimento muitas vezes são resultado das escolhas humanas e não de atos diretos de Deus. A existência de um Deus amoroso e justo em meio ao mal e ao sofrimento é um dos tópicos mais debatidos. A história dos 4 anjos no rio Eufrates é uma parte crucial da visão de João sobre o futuro. Esses anjos foram especialmente escolhidos e preparados para um momento específico para realizar uma grande tarefa. Esta parte da história é bastante intensa e nos faz sentir um certo desconforto, ilustrando a força e severidade das decisões de Deus. Pontos importantes a considerar nessa narrativa incluem o significado simbólico do rio Eufrates, tradicionalmente visto como uma fronteira entre nações e frequentemente associado a conflitos e guerras. A liberação dos anjos marca um tempo de grandes mudanças e caos, um tema comum no livro de Apocalipse. Ao refletirmos sobre essa passagem, somos confrontados com o mistério e a profundidade do plano de Deus, conforme revelado nas Escrituras. A visão dos 4 anjos serve como um lembrete da onipotência e soberania de Deus, que está no comando até das forças mais poderosas do universo. Essa narrativa nos encoraja a refletir sobre os grandes temas do julgamento divino, redenção e o triunfo final do bem sobre o mal. É um convite à reflexão pessoal sobre nossas vidas e nosso lugar no plano de Deus. Como diz Apocalipse 13:9, quem tem ouvidos, ouça. Isso é um convite para ouvir, entender e responder às verdades profundas encontradas na palavra de Deus. No geral, a história dos 4 anjos no rio Eufrates não é apenas uma história do passado, mas uma mensagem viva e relevante para hoje. Isso nos convida a continuar aprendendo e estudando a Bíblia com atenção, para que possamos entender melhor os ensinamentos de Deus e encontrar ajuda para a nossa vida cotidiana. Vamos estar dispostos e abertos a aprender mais e fortalecer nossa fé. 3 fatos sobre o rio Eufrates, que muitos desconhecem. O rio como um símbolo ameaçador. No livro de Isaías, o profeta usa o Eufrates como símbolo do Império Assírio, que ameaçava invadir Israel. Em Isaías 8:7 lemos, portanto ouçam bem, o Senhor está prestes a trazer sobre eles as águas do rio Eufrates fortes e abundantes, o rei da Assíria e toda a sua glória. E ele subirá sobre todos os seus canais e transbordará sobre todas as suas margens. O Eufrates simboliza a nação assíria, que de fato triunfaria sobre Israel e Síria, invadindo também Judá, embora não com sucesso total. A secagem do Eufrates é um sinal profético. Em Apocalipse 16:12, lemos que o rio Eufrates secará para preparar o caminho para os reis do Oriente, como um sinal do cumprimento das profecias e a aproximação dos eventos finais. A secagem do rio é um sinal do julgamento e da preparação para o grande confronto final. O papel histórico do Eufrates na geografia antiga. O rio Eufrates era uma importante característica geográfica na antiga Babilônia e também marcava a borda do Império Romano.
Sua importância estratégica e simbólica reflete o papel central que ele desempenha nas profecias bíblicas e na compreensão do fim dos tempos. O rio Eufrates e o fim do anticristo. Após o rio Eufrates secar, o que acontecerá com o anticristo enquanto ele lidera a batalha do Armagedom? À medida que a insatisfação das pessoas com a liderança desse ditador global cresce, o anticristo verá seu controle enfraquecer. Ele terá quebrado todas as promessas feitas durante a batalha final, e isso fará com que grandes partes do mundo comecem a construir suas próprias forças militares em uma tentativa de depô-lo. Regiões inteiras do planeta começarão a formar exércitos e se rebelar contra ele. Com a ausência do rio Eufrates, os governantes das terras orientais terão mais facilidade para atacar o anticristo. Assim, quando essa grande conflagração se iniciar, estaremos diante do maior conflito da história da humanidade. Estamos no período da profecia de Eufrates em Revelação. A profecia de João, que menciona o Eufrates secando, se cumprirá no futuro e não está relacionada com o atual fenômeno de secagem do rio Eufrates. A profecia encontrada em Apocalipse 16, 12, refere-se ao sexto e último cálice de julgamento que ocorrerá próximo ao fim da grande tribulação, um período em que o anticristo terá ascendido ao poder. No entanto, atualmente não estamos vivendo a tribulação, conforme descrito em Apocalipse 18, 17 a 19, que fala sobre o comércio significativo realizado por Babilônia através de navios no fim dos tempos, indicando que os rios da região estarão fluindo normalmente durante a tribulação, pelo menos por algum tempo. O sermão de Jesus no Monte das Oliveiras e o juízo final. O sermão de Jesus no Monte das Oliveiras culmina no juízo final. Ao longo do sermão, há temas de julgamento que tratam da separação entre crentes e não crentes. As três parábolas contidas nesse discurso apresentam símbolos gráficos do julgamento iminente, com a volta repentina de Jesus Cristo sendo retratada como o evento culminante que sinalizará a chegada de um grande julgamento catastrófico. Jesus é o único que falou extensivamente sobre o julgamento nas Escrituras. Ele frequentemente alertou sobre a destruição iminente para os impenitentes e abordou o inferno com muito mais intensidade do que o céu, usando uma linguagem vívida e perturbadora. A maior parte do que sabemos sobre o castigo eterno dos pecadores vem dos ensinamentos de Jesus, e nenhum outro relato bíblico é mais severo ou impactante. No entanto, ele sempre falou sobre esses assuntos com grande empatia e compaixão, suplicando aos pecadores que se arrependessem, se reconciliando com Deus e buscassem refúgio contra a ira divina. O dia do juízo final e o livro da vida. O dia do juízo final, ou o dia do Senhor, é quando todos estarão diante de Deus e receberão o julgamento final sobre suas vidas. A Bíblia nos adverte várias vezes sobre esse dia de julgamento. Em diversas passagens, Deus realiza julgamentos sobre indivíduos e nações, como em Isaías 17, que pronuncia juízos contra Damasco, Egito, Babilônia, Arábia, Jerusalém e Tiro. Este julgamento será abrangente, incluindo todos os que já partiram, grandes e pequenos, significantes e insignificantes. No dia do juízo, ninguém será poupado. Cada pessoa será julgada com base em suas próprias ações, e não nas ações dos outros. A entrada no paraíso ou no inferno será determinada se nossos nomes estão ou não escritos no livro da vida. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro sofrerão um tormento eterno no lago de fogo, como descrito em Apocalipse 21, 27. Portanto, é crucial estar preparado para o julgamento final devido à grande importância da nossa eternidade. A Bíblia nos oferece uma resposta clara sobre como um pecador pode ter seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro e ser encontrado inocente no julgamento final.
A justificação pela fé em Jesus Cristo nos dá paz com Deus, como descrito em Romanos 5:1. Todos que confiam em Cristo terão seus pecados perdoados e seus nomes registrados no livro dos justos, não precisando se preocupar no dia do juízo, pois Cristo já pagou o preço pelos pecados na cruz. Romanos 8:1 afirma que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O dia do juízo será um dia de salvação final para aqueles que confiam em Cristo, pois naquele dia serão salvos de todos os efeitos negativos do pecado. No entanto, como advertido em 2 Timóteo 3:1, nos últimos dias virão tempos difíceis. O termo perigoso denota situações de grande dificuldade e estresse, características que marcarão esses tempos finais. O apóstolo Paulo descreve esses tempos não apenas como períodos de guerra, fome ou doenças, mas como a presença de pessoas ímpias e corruptas. Portanto, a expressão últimos dias no Novo Testamento pode ser entendida como começando com o nascimento da igreja e se estendendo até o presente. A preparação para o julgamento final e a nossa eternidade deve ser uma prioridade, considerando a seriedade do nosso destino eterno. Pentecostes e a compreensão dos últimos dias. Embora alguns considerem que focar nos últimos dias ou nas profecias bíblicas seja algo trivial, é fundamental ser capaz de discernir quando estamos vivendo os últimos tempos, ou pelo menos quando as situações mundiais se assemelham às descrições bíblicas desses tempos. Em Mateus 16, versículo 1-4, Jesus criticou os líderes religiosos de sua época por não compreenderem ou se recusarem a reconhecer a importância dos sinais de seu tempo. Ele chamou-os de hipócritas, dizendo: "Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não conseguem interpretar os sinais dos tempos." É possível que Jesus tivesse o mesmo tipo de repreensão para alguns cristãos de hoje, que permanecem alheios aos sinais dos últimos dias e ao retorno de Cristo. O apóstolo Paulo descreve as condições humanas nos últimos dias, afirmando que os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, amantes dos prazeres em vez de amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Paulo nos apresenta um quadro preocupante do comportamento humano nos últimos dias: amor próprio e avareza. Primeiramente, o amor a si mesmo é um tema central. Este amor próprio é descrito como o pecado primordial, a partir do qual todos os outros pecados se originam. Quando o homem coloca sua própria vontade no centro de sua vida, isso destrói as associações divinas e humanas, tornando impossível a obediência a Deus e a caridade para com os outros. O amor a si mesmo é a essência de todo pecado e a fonte de muitas outras características negativas. A avareza, ou amor ao dinheiro, também é destacada. Embora a avareza não seja uma novidade, a capacidade atual de buscar riqueza de maneiras cada vez mais elaboradas intensificou esse comportamento. O desejo de dinheiro e a busca incessante por bens materiais são aspectos predominantes em nossa era. Orgulho e blasfêmia. O orgulho e a blasfêmia, apesar de não serem novos, parecem estar mais evidentes do que nunca. Hoje, o orgulho e a blasfêmia se manifestam em uma sociedade onde o eu é valorizado acima de tudo. A atitude de se exaltar e desrespeitar a Deus e os outros é comum, refletindo uma cultura onde o individualismo extremo se sobrepõe aos valores espirituais. Ingratidão e desamor. Paulo também menciona a ingratidão e a falta de afeto natural como características que se intensificarão. A ingratidão e a ausência de amor familiar são sinais claros de que os últimos dias estão próximos.
A falta de afeto familiar e o crescente desrespeito pelos laços familiares são cada vez mais evidentes. Falta de autocontrole e brutalidade. A falta de autocontrole é outro ponto crítico. Observa-se uma crescente incapacidade de controlar desejos e impulsos, seja em relação a vícios, comportamentos destrutivos ou excessos em qualquer área da vida. A brutalidade e a crueldade também não são novas, mas Paulo adverte que a brutalidade será particularmente marcante nos últimos dias. Traição e amor ao prazer. Paulo descreve traidores e pessoas obstinadas, que são impulsionadas por interesses egoístas e pelo amor ao prazer em vez de amar a Deus. Essa busca incessante por prazer é frequentemente vista como uma alternativa à verdadeira adoração e ao serviço a Deus. No entanto, servir a Deus é descrito como a maior alegria, conforme Salmos 16, 11, que nos diz que na tua presença há plenitude de alegria, forma de piedade sem poder. Os últimos dias também serão caracterizados por uma forma de piedade que nega seu verdadeiro poder. As pessoas terão uma aparência de espiritualidade, mas não demonstrarão o verdadeiro poder transformador da piedade em suas vidas. Essa forma de religiosidade superficial será comum, com muitos praticando uma espiritualidade à la carte, sem compromisso com os princípios bíblicos. O comportamento a evitar. A recomendação de Paulo é clara. Devemos evitar aqueles que exibem essas características. No mundo atual, indivíduos com essas qualidades não apenas são comuns, mas frequentemente são vistos como heróis culturais. Os cristãos devem se afastar desses comportamentos e da influência de pessoas que os praticam. A convivência com tais indivíduos pode influenciar negativamente, como advertido em 1 Coríntios 15, 33, onde Paulo diz: "Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes." Paulo também alerta sobre aqueles que se infiltram nas casas e cativam mulheres ingênuas, sobrecarregadas com pecados e levadas por diversas paixões, sempre aprendendo e nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade, conforme 2 Timóteo 3,6. Esses perigos já existiam no tempo de Paulo e se tornarão ainda mais prevalentes nos últimos dias. Portanto, é essencial estar atento e discernir os sinais dos tempos, afastando-se de comportamentos e pessoas que refletem as características descritas por Paulo como sendo típicas dos últimos dias. A preparação espiritual e a vigilância são fundamentais para enfrentar os desafios desses tempos finais. O retorno de Jesus Cristo e a influência do mal. Por outro lado, Jesus demonstrou uma preocupação especial com a forma como o mal poderia se infiltrar nos lares. É uma coisa lidar com a maldade no mundo, mas é bem diferente aceitar essa maldade dentro de nossa própria casa. Devemos examinar a nós mesmos para determinar se estamos, de fato, entre os cativos mencionados por Paulo, que estão aprisionados pela influência dos últimos tempos, marcada pela rejeição de Deus e pela exaltação do ego. Uma maneira prática de perceber isso é afastar-se de qualquer influência mundana e observar se há correntes que dificultam sua liberdade. Tente passar uma semana sem trazer nada relacionado ao espírito dos últimos dias para dentro de sua casa e veja se é possível romper com essas correntes que prendem você a essas influências. Paulo menciona que muitos serão levados por diversas concupiscências, evidenciando que o espírito dos últimos dias apela para nós através de desejos e tentações variados. Esse espírito busca estimular nossos anseios por conforto, riqueza ou status. A presença de constantes estímulos e tentações é um reflexo claro desse tempo. O conhecimento do espírito dos últimos dias. O espírito dos últimos dias possui uma inteligência particular, manipulando as pessoas com grande habilidade.
Os sacerdotes desse espírito sabem como criar situações que nos desviam, mas apesar de sua habilidade e conhecimento, nunca chegam à verdade. O espírito dos últimos dias tem um problema fundamental com a verdade. Um exemplo dessa condição humana corrupta são Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés. Em 2 Timóteo 3, 8 a 9, Paulo compara esses indivíduos com os falsos mestres de sua época, que, como Janes e Jambres, resistem à verdade. Embora esses magos egípcios tenham sido capazes de realizar verdadeiros milagres através do poder das trevas, seus feitos nunca puderam igualar os milagres de Deus. A capacidade de realizar milagres com poderes demoníacos e a aceitação desses milagres como verdadeiros será uma característica marcante dos últimos tempos. A grande enganação. Em Apocalipse 13, 13 a 15, é descrito um poder maligno que realiza grandes sinais e maravilhas, como fazer fogo cair do céu, enganando os habitantes da terra. Esse poder, dado por Satanás, fará com que muitos acreditem nele e o adorem. Os que não se curvarem e adorarem a imagem da besta serão condenados à morte. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 a 12, Paulo fala sobre a vinda do anticristo, que será marcada por grande poder, falsos milagres e enganos. Aqueles que não acolheram o amor pela verdade do Evangelho serão enganados e acreditarão na mentira, sendo julgados e condenados por não crerem na verdade sobre seus pecados e a necessidade de salvação através de Cristo. A influência das forças demoníacas. Muitos se maravilham com qualquer poder espiritual real, sem considerar a possibilidade de que tal poder possa ter uma origem demoníaca em vez de divina. Mesmo que um poder psíquico ou de nova era pareça correto, não devemos nos deixar enganar, pois as forças demoníacas podem se disfarçar como anjos de luz, conforme 2 Coríntios 11, 14 a 15. A mesma cautela deve ser aplicada a seus servos, que também podem se disfarçar como servos da justiça. No entanto, seu fim será conforme suas obras. Janes e Jambres usaram poderes demoníacos para realizar milagres e resistiram à verdade. Mas, assim como seus poderes tinham limites, o poder de Satanás também é restrito. Apesar dos desafios, Deus continua no controle. O exemplo de Paulo instrui Timóteo sobre o tipo de pessoas que ameaçarão a terra nos últimos dias e que ele mesmo enfrentará em seu tempo. Paulo não apenas ensinou a Timóteo sobre esses assuntos, mas também viveu de acordo com eles. O melhor tipo de cristianismo não é apenas ensinado, mas também vivido e observado. Timóteo aprendeu com o exemplo de vida de Paulo, adotando seu modo de viver. Ele teve a oportunidade de observar e seguir o exemplo de Paulo de perto, absorvendo seus ensinamentos e práticas. Em resumo, a vigilância é essencial para discernir a verdadeira natureza das influências espirituais e a autenticidade dos milagres. Devemos estar atentos aos sinais dos últimos dias e evitar a influência do mal, mantendo-nos firmes na verdade e no exemplo de vida cristã que nos foi legado pelos apóstolos. O objetivo de Paulo era claro. Sua vida tinha uma meta, um propósito estabelecido por Deus. Timóteo observou isso em Paulo e desejava viver de acordo com essa mesma visão. Ele absorveu a fé, a paciência e o amor de Paulo, desejando imitar essas qualidades. Paulo demonstrava uma fé que era rara e valorizada, e Timóteo queria alcançar essa mesma profundidade espiritual. Paulo lidava com as frustrações da vida e com as pessoas de uma maneira especial, e seu amor por Deus era evidente e marcante. Pode-se pensar que alguém que vive segundo a doutrina correta, com um propósito, fé, paciência e amor, seria amplamente aceito e amado por todos. No entanto, a realidade é que aqueles que seguem essa vida de forma fiel frequentemente enfrentam algum nível de perseguição.
Todos que desejam viver de maneira piedosa em Cristo Jesus enfrentarão perseguições. Hoje, cristãos ao redor do mundo enfrentam perseguições e nós também podemos enfrentar perseguições sociais. A perseguição que os cristãos enfrentam hoje é similar à que Jesus sofreu. Em João 3,19, é dito que o julgamento vem porque as pessoas preferem a escuridão à luz, pois suas obras são más. Paulo lembrou a Timóteo das perseguições específicas que enfrentou, como em Antioquia, onde foi expulso da cidade por pregar o Evangelho, Atos 13:50. Em Icônio, Paulo quase foi morto apedrejado, Atos 14:5. E em Listra, ele realmente foi apedrejado e deixado por morto, Atos 14:19. Mesmo assim, Paulo reconhecia que Deus o livraria, seja em vida ou na morte. Apesar das dificuldades, Paulo permanecia firme na sua fé em Cristo. Ele sabia que a perseguição não o impediria de buscar a Cristo com todo o seu coração. Da mesma forma, os cristãos de hoje não devem ser desanimados pela perseguição. Embora talvez não enfrentemos perseguições violentas ou econômicas em nossa cultura, a perseguição social é uma realidade para muitos cristãos. Em 1 Pedro 4,4, Pedro descreve a mentalidade daqueles que oprimem socialmente os cristãos, surpreendidos porque não participamos de suas práticas pecaminosas e por isso nos caluniam. Não podemos ser verdadeiros seguidores de Cristo se não estivermos dispostos a ser considerados estranhos ou rejeitados por alguns em nome de Jesus Cristo. Devemos estar dispostos a ser marginalizados por nossa fé. Paulo adverte sobre os homens maus e impostores que, em vez de progredirem, se tornam cada vez piores, enganando e sendo enganados. Ele instrui Timóteo a continuar firme naquilo que aprendeu e acredita. Desde a infância, Timóteo conhecia as Escrituras, que são capazes de oferecer a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo enfatiza que os homens maus e impostores se tornam cada vez mais corrompidos, enquanto Timóteo deve persistir no que aprendeu. A palavra de Deus é única e insubstituível. Não há outro livro como a Bíblia em termos de continuidade, honestidade, circulação, sobrevivência e influência. Todas as Escrituras são inspiradas por Deus e úteis para ensinar, repreender, corrigir e treinar na justiça, para que o homem de Deus esteja completo e apto para toda boa obra. A Bíblia não é apenas uma leitura importante, mas é essencial para que o cristão esteja totalmente preparado para a vida cristã. Ao permitir que a Bíblia nos guie, somos transformados. Romanos 12:2 nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Quando a palavra de Deus guia nosso pensamento, começamos a pensar como Deus. Mesmo que não entendamos tudo intelectualmente, a Bíblia nos beneficia espiritualmente. É preciso esforço para compreender a Bíblia e lê-la com atenção, mas seu impacto é profundo e transformador. Paulo começou advertindo Timóteo sobre os perigos iminentes. Alguns cristãos são desviados pela turbulência, enquanto outros se escondem. No entanto, nenhuma nem outra atitude são adequadas. Devemos permanecer firmes e confiar na palavra de Deus.